parte histórica, tá? Quem tiver alguma dúvida pode abrir o microfone à vontade, perguntar do que vocês vão ver aqui, tá? E fica disponível aí depois o arquivo em vídeo para vocês assistirem de novo se for o caso. E depois eu posto lá no Classroom o link para essa aula aqui, que é o contexto histórico da corrida espacial, tá? Então eu vou dar início aqui. Deixa eu pôr para gravar aqui que eu esqueci. Aí, pessoal, fica então esse esquema para vocês aí fechar o primeiro bimestre. Então, fechou nessa atividade do relógio, que é fácil, tá? Não esqueça de registrar a foto e o horário que vocês marcaram lá, que vocês acharam, tá? Então, fique atento nesses dois detalhes aí que eu passei, tá? E de astronáutica, nós vamos ter uma atividade prática, principalmente na questão da... Eu vou começar aqui para vocês. Então é o seguinte, ó. Tudo que nós vamos ver aqui são fatos ocorridos no século XX, principalmente, tá? Então eu vou começar com essa frase aqui, né? Por que a gente está apresentando isso? História em cima de tecnologia, né? Então tem o Auguste Comte, quem não conhece, foi um filósofo francês importante, tá? Ele falou assim: não se conhece completamente uma ciência enquanto não se souber da sua história. Então a gente tem que saber a história para compreender a ciência como um todo, tá? Então é uma frase de um filósofo importante na história, tá? Um filósofo francês. Quando você mexe com astronomia ou astronáutica, né, na questão de viagens interplanetárias, né, a questão de desenvolvimento de foguete, a gente tem a questão do ceticismo humano, né? Muita gente acredita, muita gente não acredita, tá? Então a ciência se baseia em provas, em fatos reais. Então, para tudo que consiste em existir na ciência, tem que ter uma prova, matemática geralmente, e uma experiência para comprovar isso, tá? Aí tem uma charge que ilustra bem o ceticismo, né? Depende do ponto de vista, né? Você é cético ou não, e no ambiente social que você se encontra, tá? Então é uma questão que depende do local que você está. Se você é cético ou não, depende da sociedade que você está inserido, tá? Então, as primeiras viagens espaciais, né, a ideia de uma viagem para o espaço é antiga, né? O Império Romano, Sírio, né, Luciano de Samósata, né, escreveu uma história em que ele pegava um barco, ele ia até a Lua, né, navegando. Cyrano de Bergerac, ele fez uma viagem à Lua, que foi um clássico francês sobre a viagem com um aparelho parecido com esse que vocês estão vendo logo abaixo, tá? Então ele fez um livro contando a história de uma viagem para a Lua. Então a ideia de viagem para o espaço é antiga, né? Aí vocês pensam assim, mas se eles acreditavam em Terra plana, já os gregos já acreditavam que a Terra é redonda, existiam outros mundos, eles tinham a ideia da concepção de universo, igual a gente conhece isso, muito parecido com o que a gente conhece hoje, tá? E eles tinham essa ideia de conseguir colocar um ser humano próximo das estrelas, tá? Aí você começa a criar o que? Motivação para alguns caras que tornaram realidade essa ideia, né? Então tem dois caras que vocês aprendem em física, que é o Kepler e o Galileu, né? Principalmente no primeiro ano médio em física, né? Foram monstros da ciência, né? Foram imortais, né? Kepler alemão, tem uma história peculiar aí de família. A mãe dele foi acusada de bruxaria, o pai era mercenário de guerra. E ele fugiu do reino que ele morava para conseguir provar a questão do sistema solar, em que o Sol estaria no foco e a Terra girando em torno do Sol, não a Terra no centro, né? Então Kepler foi um cara importantíssimo na astronomia, e Galileu, que provou a questão da gravidade e a observação de planetas, né, usando uma luneta. Mais para frente eu vou tentar verificar um dia aí com o professor Denis para fazer uma live. Eu não sei se vai ser possível, porque depende de questões meteorológicas, né? Para a gente fazer uma observação que o Galileu fez do planeta Júpiter, né, ao vivo. Eu vou instalar um telescópio num apartamento aqui, aí eu vou tentar projetar na TV. Se for possível, eu aviso com antecedência, tá? Eu tenho essa intenção de fazer, que a gente ia fazer na escola, né? Lembra que eu ia trazer um telescópio. Então, se for possível, nós vamos fazer isso. Uma coisa bacana que ocorreu há muito tempo atrás, né? Galileu enfrentou muito problema, né? Ele foi condenado à morte na época. Ele viu o planeta Júpiter, né, e as luas girando em torno, e ele ganhou uma conversão de pena para a prisão perpétua domiciliar, né? Ele ficou o resto da vida preso dentro da casa dele.
e teve que negar tudo que ele tinha descoberto usando o telescópio. Foi o primeiro cara a apontar um telescópio para o espaço, Galileu, tá? Um cara muito importante na história da astronomia, né? De 1000 anos para cá, o maior gênio que existiu foi Isaac Newton, tá? Tem até essa frase de um poeta inglês, Alexander Pope, né? Que ele fala assim: a natureza e as leis da natureza estavam escondidas na noite. Então Deus disse, né, faça-se Newton, e tudo ficou iluminado. Então, a ideia do iluminismo, né, você tem o surgimento de novas ideias, né, e o Isaac Newton, ele foi um cara importantíssimo porque ele provou uma coisa chamada gravidade. E trabalhos teóricos de Isaac Newton, ele já fazia uma projeção de lançamento de objetos em órbita. Vocês têm desenhos aí que ele colocava um canhão e um projétil cada vez mais forte a entrar em órbita terrestre. Ele já tinha essa ideia. Gravitação universal, que vocês estudaram em física, né, principalmente no primeiro ano médio, consta essa ideia em que você tem atrações de corpos devido à sua massa, né, a influência da massa em volta de um corpo cria gravidade, tá? Então foi um cara importantíssimo. Isaac Newton, de 1000 anos para cá, o maior gênio que existiu. Então depois a gente teve a Revolução Industrial, né, iniciada na Inglaterra no século XVIII, a invenção da máquina a vapor, a baseada no carvão e ferro, o crescimento populacional, o mercado, o desejo da burguesia em ganhar dinheiro, revolução tecnológica, né, que eu comentei da máquina a vapor e o trem, né, não havia direitos trabalhistas até 18 horas de trabalho por dia, as pessoas chegavam a trabalhar nessa época, né, e as mudanças ocorridas no século XIX levar as pessoas a imaginar que o futuro seria fundamentalmente diferente e melhor que o passado. Então a gente tem uma virada aí na Revolução Industrial, né, no século XVIII, e aí você tem algumas ideias, né, por exemplo, Karl Marx, né, com a questão da ideia do comunismo, né, socialismo, né, e você tem uma virada aí com ideias antagônicas aí de vários pontos de vista, né. Da influência, o maior cara que influenciou os cientistas nessa época e virada do século XIX para o século XX foi Júlio Verne, tá? Foi um escritor francês, é tudo teoria que ele desenvolveu. Tem alguns filmes do cinema mudo que foram influenciados pela obra de Júlio Verne, tá? E ele fez vários trabalhos que foram bastante interessantes na questão de incentivo para criar uma coisa assim, que era ficção científica, né? Tornar algo real. Uma delas foi Viagem à Lua, né? Um filme até que famoso no cinema mudo, né? Que deu essa sugestão para vários cientistas, né? O primeiro cara a trabalhar de forma legal, teórico, né, em relação à questão de desenvolvimento de foguete foi esse cara, Konstantin Tsiolkovsky, tá? Era um russo, ele era surdo, tá? Não escutava, e autodidata. O que é autodidata? Ele aprendia tudo sozinho. Então foi o cara precursor de todos os foguetes. De verdade, os foguetes de verdade. Aí você fala, existia foguete muito tempo atrás? Sim, os chineses inventavam foguetes de pólvora, tudo mais, mas esse aqui foi o cara que teve a ideia do foguete moderno para transportar pessoas, em 1903, tá? Então ele tinha a ideia de transportar pessoas dentro do foguete. Então um cara fenomenal, tá? Ele era, igual comentei com vocês, surdo, né? Autodidata, desenvolveu muita ideia na questão da engenharia espacial, tá? Aqui tem um manuscrito dele original que eu peguei na internet, está num museu russo. Esse museu disponibilizou um caderno dele de anotação, e aqui são as anotações que ele fazia, as ideias que ele tinha para lançamento de foguete para o espaço, tá? As fórmulas em relação à inclinação da Terra, tudo mais, tá? Então isso aqui é uma anotação original do Konstantin Tsiolkovsky, tá? Aí, pessoal, na Rússia, que é um país importante na corrida espacial, ocorreu a queda do czar, né? Aí surgiu a Revolução Bolchevique, né? Lenin liderou essa revolução, Stalin assumiu depois a liderança desse país, né? E surgiu o comunismo aí na Rússia e compreendeu várias repúblicas à sua volta, né? Satélites aí, como Cazaquistão, Bielorrússia, na União Soviética, né? Então aí surgiu a ideia da Revolução Comunista, tá? Aí, depois da Revolução Comunista, a gente teve uma situação muito complicada, né, que foi a Segunda Guerra Mundial, que começou a utilizar muitos aviões e foguetes. Foi aí que começou a desenvolver bastante a parte de engenharia aeroespacial, né? Os americanos, os alemães, os ingleses, os franceses, os russos, né? Eles tinham desenvolvimento de grandes aviões aí de combate, né?
E a ideia também de lançamento de foguetes. A Rússia tinha lançamento de foguetes múltiplos, né, que é usado até hoje, desde a Segunda Guerra, até vários países utilizam esse sistema. A Alemanha começou a ter dois tipos de foguetes fundamentais, né? Um deles até foi o primeiro foguete a filmar uma imagem do espaço. Tá? Depois eu vou deixar um link de um vídeo que explica a história desse engenheiro que desenvolveu esse foguete. E aí você tem o que? Grande desenvolvimento da tecnologia. Tá? Então um cara que fez o primeiro foguete que deu certo para valer foi esse cara que está com o braço engessado no meio. Então o vídeo que eu vou deixar disponível para vocês assistirem é sobre ele, né? Depois lá no Classroom, tá? Wernher von Braun, tá? Ele fez o V2, ele trabalhava num setor da SS nazista, tá? Era um cientista nazista. Ele foi capturado pelos Estados Unidos, aí era o momento que ele foi capturado, tá? E ele foi levado para os Estados Unidos e ele criou a NASA. Então quem criou a NASA foi um ex-oficial nazista. E ele que fez o foguete que levou o homem para a Lua também. Tá? Então foi um cara fenomenal, maior de todos os tempos, tá? Wernher von Braun. Então ele se naturalizou americano depois, né? Aí os Estados Unidos não deu a pena para ele, porque no campo de concentração que ele desenvolveu o foguete, ele usava mão de obra escrava, os judeus, tá? E ele criou o primeiro foguete que deu certo. Tinha um giroscópio, ele travava o giroscópio, o foguete mantinha uma direção até atingir o seu alvo, tá? Tudo bem aí até aí? Rodrigo, tá ouvindo bem? Tá. Tá. Se alguém tiver alguma questão, pode perguntar. Só abrir o microfone e perguntar ou jogar no chat a pergunta que o professor lê pra gente aqui, tá? Pessoal, a Segunda Guerra acabou em 1945, né, com o lançamento de duas bombas nucleares em duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Morreram 100 mil pessoas em 1 milésimo de segundo, instantaneamente. Né? A tecnologia desenvolvida foi de alto custo, né, na época, e o pessoal começou a mexer com artefatos nucleares. E aí surgiu a ideia do que? Em vez de usar aviões, eu poderia usar o quê? Mísseis para transportar essas bombas. E após o final da Segunda Guerra surgiu o quê? A Guerra Fria, que era o quê? Os Estados Unidos de um lado, com o capitalismo, e a União Soviética do comunismo do outro lado. E eles tentavam influenciar vários países para manter um lado a favor deles, né? Aqui você viu o teste aqui, como ficou a cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki, tá? E o teste atômico aí, com essas duas ogivas, tá? E aí como que aconteceu? Os Estados Unidos e a Rússia, elas capturaram vários foguetes alemães. E eles levaram para os países, desenvolveram esses foguetes, e começaram a aumentar a capacidade deles, para conseguir um atingir o outro, né, se tivesse uma guerra nuclear. Então, os Estados Unidos pegou o Wernher von Braun, os russos pegaram outros cientistas, né, e eles começaram a construir foguetes com base do sistema alemão do V2, tá? Então, que foi o principal foguete da história, aí, o primeiro a ser desenvolvido. E aí começa a Guerra Fria, né? Cada um, vocês percebem que o cara está com um dedo no botão, né, e uma ogiva em cada um. Quem não sabe, cada presidente americano que vai num lugar sempre tem um cara com uma maleta do lado andando com ele, porque ele carrega um sistema para apontar as armas e destruir o país que ele quiser em qualquer momento. Até hoje funciona desse jeito, tá? Se você for ver se você pegar vídeos quando veio o Bush aqui para o Brasil, o Bush filho, né, que é o último presidente americano antes do Obama até, né? Foi o republicano antes do Obama. Você percebe que sempre tem um cara com a maleta. Eles carregam o quê? Um sistema de mísseis para apontar para o país que eles quiserem e destruir. Então, se você juntar o armamento russo e americano, você destrói a Terra 7 vezes, tá? Só pela quantidade de ogivas nucleares que tem hoje, tá? Então, os russos foram os primordiais, aí, os primeiros a conquistar o quê? O espaço. Eles lançaram um satélite chamado Sputnik, né? O foguete que eles usaram é um Vostok, que é esse foguete que vocês estão vendo. Esses são os busters, né, do lado do foguete. Ele tinha estágios. Quando gasta o combustível, ele libera as partes que já gastou. E no final sobra só a ponta do foguete no espaço. E dentro dele tinha esse Sputnik. Quem quiser, tem na internet o som dele. Era um bip, né, ele bipava, né, e ele dava a volta em torno da Terra. Então foi o primeiro foguete da história a ir para o espaço. Então os americanos ficaram preocupados porque eles pensavam que os russos poderiam construir bases no espaço, tá? Então foi o primeiro foguete em 1957 que foi para o espaço. Aí você tem a questão do Nixon encontrando com Khrushchev, que foi um presidente russo, né?
E teve uma situação crítica que o mundo quase acabou na questão da crise dos mísseis que nós vamos ver daqui a pouco, né? Depois do Sputnik, os russos deram mais uma vitória em cima dos americanos. Eles lançaram eles lançaram um animal primeiro para o espaço, a cachorra Laika, né? E depois um primeiro ser humano, que foi um oficial da Força Aérea Russa, né? Yuri Gagarin. Ele veio até para o Brasil, aqui no ITA. Ele recebeu até uma medalha pelo feito, né? Ele foi o primeiro cara a orbitar a Terra, né? E aí você tem a concepção da nave dele. Era uma nave bem simples, no final ele era ejetado e caía de paraquedas, tá? Então foi o primeiro cara. A primeira frase que ele falou no espaço, a Terra é azul, né? E foi o primeiro cara a ir para o espaço. Yuri Gagarin, né? Ele faleceu muito novo, né? Se você percebe pela data de nascimento, ele era piloto de teste. Ele acabou se acidentando com um avião que é conhecido hoje o MiG, né? O antecessor dos MiGs modernos aí. Ele bateu de frente com outro avião, tá? E ele acabou falecendo com 34 anos aí. Aí ele veio pro Pode falar. Desculpa atrapalhar. O Gustavo perguntou assim, se a guerra não tivesse ocorrido, os foguetes, a tecnologia dos foguetes seria tão avançada quanto hoje? Eu acredito que não, tá? Porque cada um, eles investiam muito dinheiro na época para a questão de conseguir sobressair sobre o outro, tá? Então você tem a situação de investir muito dinheiro para conseguir conquistar o outro país. Hoje, a gente está dependendo de empresas privadas. A SpaceX, por exemplo, do Elon Musk, né? Ele tem essa situação. Você vê que agora a gente precisa de empresas para investir. A NASA está contratando empresas privadas, fazendo parceria, porque hoje não tem essa disputa, tá? Que nós vamos comentar no final. Pessoal, aí é o Jânio Quadros, ex-presidente do Brasil. Ele encontrou o Yuri Gagarin no CTA, que fica em São Paulo, São José dos Campos. Eu ia levar vocês esse ano para conhecer esse lugar, né? Eu já tinha, na aula de astronomia, a gente ia conhecer onde constrói foguete aqui no Brasil e satélite, né? Isso fica para outra oportunidade. Fica no ITA, em São José dos Campos, é aberto ao público para conhecer, tá? E lá foi condecorado o Yuri Gagarin, tá? Aí os americanos fizeram o quê? Eles lançaram um desafio. Aí é o Kennedy, John Kennedy, presidente americano, ele fez um desafio de um americano ir à Lua e voltar com segurança. Então o desafio foi lançado, os russos tentaram ir para a Lua, tá? Só que lá na Rússia teve um problema grave. Eles tinham um cara genial também, engenheiro, Sergei Kolarev, que foi um engenheiro aeroespacial, só que ele morreu antes do projeto finalizar. Ele tinha um câncer, né? Foi fazer uma cirurgia e os russos não conseguiram desenvolver uma nave para ir para a Lua, né? Aí o que aconteceu? Você tinha a questão da divisão da Europa, né? Aqui é o Muro de Berlim, né, influência russa na parte oriental, né, do muro. E aí o mundo quase acabou nessa época aí, em 1962. Por quê? A Rússia instalou vários mísseis em Cuba. O Chu é um avião espião americano, ele tirou fotos. A foto que vocês estão vendo na esquerda é a foto que ele tirou dos campos de lançamento de mísseis em Cuba para atingir os Estados Unidos muito rápido, né? Por isso que a banda U2 que vocês conhecem, irlandesa, recebe esse nome, devido a esse fato que a Terra quase acabou. Dizem que por algumas horas quase o presidente americano apertou o botão para lançar todos os mísseis contra a Rússia, né? Foi um cara que evitou fazer uma reunião e chamando os russos para conversar, né? Então, se tiver uma guerra nuclear, a gente provavelmente não sobrevive, tá? Por quê? Você está longe da bomba, mas a questão do inverno nuclear, a Terra fica 5 anos de noite, acaba todos os vegetais, a questão levanta muita poeira na atmosfera, né? Então, se tivesse uma guerra nuclear nessa época, não sobreviveria ninguém, tá? Tem alguma pergunta, Rodrigo? Por enquanto ninguém fez pergunta. Se fizer, eu falo para você. Tá. Então, pessoal, aqui ó, são as guerras e a quantidade de vítimas pela guerra, né? Você percebe que cada vez vai aumentando, ó, 600 mil mortos na Guerra Civil Americana, 15 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial, 50 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. E aí com a Terceira Guerra Mundial, você tem uma quantidade de armamentos que tem uma destruição em massa. No Japão foram 2 bombas fracas nucleares, a gente chama até de bomba suja, né? 100 mil pessoas morreram em 1 milésimo de segundo. Elas foram evaporadas pela energia liberada da bomba. Então, se ocorrer uma guerra nuclear, não sobra ninguém, né, por causa da evolução desses armamentos, tá?
Aí o Carl Sagan, que é um cara importantíssimo, ele tem uma série legal de astronomia, quem tiver interesse tem no YouTube, a série inteira em português, tá? Foi um cara fenomenal. Ele tem um livro que conta isso aí, né? Um Mundo ou Nenhum, né? Também de 1946, é um livro importante que conta essa história da corrida armamentícia, né? No Brasil, ele ficou aliado aos Estados Unidos, né? Todo mundo sabe, surgiu o regime militar, influência americana, né? E desenvolveu alguma coisa de tecnologia que a gente tem hoje no CTA, tá? Aí o mundo começou a mudar, surgiram os Beatles, a ideia de música, a cultura foi mudando, né? A influência dos jovens, né? E aí os Estados Unidos lançou esse foguete que foi o monstro da maior foguete da história, né? O Saturno V, né? Que era formado por vários estágios aí, vocês estão vendo, são 5 estágios. E ele levou o homem para a Lua, né? O primeiro homem a pousar na Lua foi um americano chamado Neil Armstrong, tá? Eu vou mostrar a imagem dele para vocês aqui na sequência. Ô, Rodrigo, acho que aconteceu aquilo lá da travar o arquivo agora. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alô? Não? Eu consigo passar daquela Parte ali que tá acabando já a aula. Eu. Está no finalzinho já do arquivo. Não, ia continuar da mesma coisa, tá? Foi até recente, até no 80, final da década de 80 tinha essa disputa, tá? Você não tem um arquivo aí rápido, né, Rodrigo? Você põe o finalzinho, então põe no end aí, já volta uns 3 só pra mim finalizar com eles. Vou mostrar aqui. Aham. Deixa eu ver se eu. Outra coisa, pessoal, se vocês quiserem observar alguns satélites, entre 18 horas, mais ou menos, e 18 horas até umas 19 horas, dá para você observar alguns satélites, tá? Tá, você colocou. Alguém tá enxergando aí? Pode avisar pelo chat? Ou vocês estão enxergando? Sim. Então, pessoal, só para terminar aqui, pode adiantar, Rodrigo, isso aí? Ó, aí é o homem pousando na Lua, tá? Foi uma missão real. A Rússia, um ano depois, pousou um robô. Ele foi e voltou, mas não conseguiu pousar um ser humano, tá? Pode prosseguir, Rodrigo? Esse aqui pode passar também, senão vai travar. Aí, pessoal, nos Estados Unidos tinha muita ideia de correr atrás de pessoas famosas aí na questão de pensar que estava do lado dos russos, né? O cara que criou a bomba nuclear para os Estados Unidos foi perseguido, ele foi excluído da sociedade americana. O Chaplin do cinema, que era um inglês, o pessoal chamou ele de comunista também, tá? Ele teve problemas com os Estados Unidos também. E aí o que aconteceu? Nessa época aqui foi muito complicado. O pessoal perseguia mesmo. Chegava até a questão de invadir outros países para influenciar e tudo mais. Os Estados Unidos fez muito isso na América Latina, tá? Pode passar, Rodrigo? Aí, pessoal, teve uma missão histórica quando os russos e os americanos se juntaram no espaço. A Soyuz, que é a nave russa, junto com a Apollo, que é a nave americana. Eles fizeram um adaptador no bico da Apollo e lá no espaço eles se encontraram dentro da nave, tá? Lá eles tinham, cada um tinha um pedaço de uma moeda. Essa moeda ela tem num museu americano e russo também. Essa moeda que eles juntaram no espaço, né? E foi o primeiro encontro deles no espaço, tá? Que deu a ideia de fazer o quê? Uma missão conjunta a partir daí, tá? Pode passar, Rodrigo. Aí no final da década de 80 tem a queda do Muro de Berlim, né? Você tem o fim do comunismo também, está encaminhando para 1991, né? Que acaba o comunismo. Em 89 cai o Muro de Berlim.
Aí você tem o presidente Bush pai, né, assinando com o Gorbachev um acordo de diminuir as ogivas nucleares, né, eles foram diminuindo essas ogivas. Pode passar, Rodrigo. Aí a nova era, né, pode passar isso aqui, em relação ao armamento, diminuiu bastante, né, na questão, mas ainda tem bastante armas aí espalhadas pelo mundo, né? E aí, pessoal, a ISS, que é a Estação Internacional, que é a maior obra de engenharia, né, que a gente tem hoje, né? Ele é do tamanho de um campo de futebol oficial, pra você ter uma ideia, tá? Você pega aquele campo perto do Lago dos Patos, é aquele tamanho, essa base aí que fica no espaço, tá? Dá para observar olho nu, tá? Quem quiser pela internet, você tem como acompanhar. Foi o quê? Um consórcio de vários países, né? E acabou aí a questão da corrida espacial. Você tem agora uma questão do americano e o russo estarem juntos, né, em missões conjuntas agora, tá? Então é isso. Fica aqui a dica, tá? Para vocês fazerem o primeiro bimestre lá, aquele relógio solar. Hoje é um dia de sol, quem fizer hoje, ó, vai aproveitar bem, porque dá para marcar um horário à tarde. É só lembrar onde é leste e oeste, né? Apontar para o norte ali a região, já está marcado na folha. Se você quiser pegar na internet outro esquema, pode pegar, fique à vontade. Tira 3 fotos, envia no e-mail, tá? Do professor Rodrigo, ou no meu, da Tabata também. E lá na atividade, vocês podem anexar a foto. É só isso. Aí vocês vão conseguir a presença total do primeiro bimestre e vocês vão estar como apto aí no primeiro bimestre com a nota total, que é o conceito que está satisfatório, tá? Mais alguma coisa, Rodrigo? Quer passar para eles? Tabata? Então, tá encerrado aqui, pessoal. O foguete de vinagre eu vou postar hoje para vocês lá, para quem quiser já ver como funciona. E é o mesmo esquema, tá? Ah, tem uma pergunta aqui. Ah, tá. Não apareceu, né? Então, ok. Então, beleza. Só isso. Então, fechou aqui. Eu posto o arquivo então, do foguete de vinagre, que é para o segundo bimestre. Vocês vão ter mais 15 dias também do foguete para fazer também, tá? Então, quem for já terminando o relógio, pode mandar, tá? Um abraço, até a próxima.